Vamos falar agora de Renan Santos. Renan Santos, bastante verborrágico, chamou muita atenção ali no debate eleitoral do último fim de semana, também participou de sabatinas importantes agora. E quais são as questões que Renan tenta trazer diante de uma impossibilidade de aparecer na propaganda eleitoral gratuita, hein, seu Matheus Dias? É exatamente por esse motivo, Evandro, por ele não aparecer nessa propaganda eleitoral gratuita, que ele tenta a todo momento dizer aquelas frases extremamente extravagantes para também aproveitar esse tempo de tela que tem na TV aberta para gerar corte também para as redes sociais. No momento que ele diz as frases mais absolutas, como por exemplo a que ele deu ontem numa sabatina para a TV Globo, na TV aberta, ele disse que o Brasil precisa urgentemente construir a própria bomba nuclear, devia assim então sair do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, a exemplo da Coreia do Norte. Ele disse que se o Brasil realmente quer ser uma nação respeitada ao redor do mundo, sentar-se à mesa com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, deve ter a própria bomba nuclear. Ele ainda disse a seguinte frase: eu não preciso de nenhum estudo científico para determinar que uma nação precisa ter força política para se impor em relação a outras nações, falando que o Brasil precisa se proteger. Ele que, claro, na área da segurança pública também muito impositivo, ele disse que já no primeiro dia de mandato dele vai sobrevoar áreas dominadas por facções, não disse como vai fazer isso, mas definiu que no primeiro ano de mandato dele, ele vai retomar todos os territórios do Brasil que foram, então, tomados pelas facções criminosas. Diz também que vai fazer um investimento de cerca de 6 bilhões de reais aí para construir pelo menos mais 10 presídios federais, que, segundo ele, cada um vai abrigar entre 30 e 40 mil presos, Evandro. Beleza, Matheus. Espera aí que eu já volto a falar contigo, tá? Vamos aqui com a nossa Ellen Brown. Renan Santos chamou a atenção. Tirar o Brasil desse tratado para não proliferação de armas nucleares. Num país que é bastante conhecido pela neutralidade em possibilidade de conflitos, pela pacificação. Isso funciona? Esse discurso funciona aqui, Ellen? Pois é, sabe que domingo depois do debate nós estávamos todos aqui falando assim, pô, acho que o Renan foi quem saiu melhor pela forma, né? A forma como ele coloca as suas posições, a contundência com que ele consegue se expressar, e aí ele leva isso depois para as redes sociais. Mas tem uma questão muito importante que é preciso pontuar na política. A institucionalidade, ela ainda é importante. Tanto é que na entrevista ao Jornal Nacional, ele muda a forma. Ele não muda o conteúdo, continua um conteúdo radical, mas muda isso. Pode ver muitas vezes aquela bagunçada, mas a questão é, eu vou ter vaga no escola? Quando a questão é prática, há um recall, e a gente viu isso muito claramente em 2024 com Pablo Marçal, onde vinha ali um super bagunça ali do cenário eleitoral, mas quando chegou na hora do eleitor pensar no que é prático, no que é capaz de entregar de fato, a institucionalidade, ela ainda importa. Inclusive, ele menciona que decisões não seriam cumpridas se não... Monocráticas. Isso, decisões monocráticas não deveriam ser cumpridas. A questão é que ele toca num ponto muito delicado, porque até hoje é previsto aqui no país que decisões judiciais sejam cumpridas e cabe àquele que for alvo da decisão que recorra. Então, ele pode até tentar reverter essa decisão, mas precisa ser a partir de um recurso e não do descumprimento. Há muitos pontos que são inconsistentes nas promessas do Renan Santos. E assim, pode colar na rede social, pode colar com o público mais jovem, mas, ao fim e ao cabo, nosso eleitor está envelhecendo. Nós temos 52% de eleitores mulheres, é a maioria que a gente tem por aqui, e que são eleitores pragmáticos, né? A gente vai falar mais à frente ali quais são as preocupações que estão aparecendo mais na pauta do eleitor. As campanhas podem falar de corrupção, podem falar contra o STF, vem um candidato e propõe algo que é absurdo, porque como um presidente da República não vai cumprir uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, tudo bem, o Supremo não está com uma imagem boa, mas não dá para você afirmar algo assim. Só que, na prática, o que preocupa o eleitor não é isso. Não é isso que arrasta o voto do eleitor. E é este, talvez, o maior desafio para Renan Santos. Obrigado por enquanto, Ellen. O Wilsinho Pedroso, a gente ouviu muito quando o Renan Santos começou a aparecer um pouco mais sobre certa semelhança na maneira de falar com Pablo Marçal. Verborrágico, extravagante, até no estilo respondão. E a gente sabe que dentro da campanha de Renan Santos, ele quer distanciar essas imagens. Ele quer
ele não quer ser comparado com Pablo Marçal porque entende que tem mais preparo e repertório político e também ideológico que Pablo Marçal. Agora, como é que você avalia o desempenho dele nas pesquisas e o quanto essa maneira com que ele se comunica pode ou não auxiliá-lo num possível crescimento? Porque nas pesquisas em que o nome de Pablo Marçal apareceu, ele acabou saindo à frente até, e Renan logo depois. Como é que você avalia isso aí, hein, Gussin? Primeiro, são duas pessoas muito diferentes, né? O Pablo Marçal é muito intuitivo. O Renan tem método e estratégia. Exatamente. E o Pablo Marçal, querendo ou não, tem o recall de uma eleição à prefeitura que virou uma eleição nacional. As pessoas muitas vezes não sabiam quem eram os candidatos a prefeito em sua cidade, mas falavam de Pablo Marçal. Bom, dito isso, o Renan tem estratégia, tem método, tem grupo e tem capacidade de que a sua mensagem chegue mais longe, com os mais jovens. Eu conversei com ele essa semana, porque eu tive a oportunidade de encontrar com ele no evento, e eu perguntei, qual o momento que você vai falar com os mais velhos? Ele falou, senhor, eu já estou tentando de alguma forma falar com os mais velhos. Aí ele deu um exemplo da história das fraldas, que ele chegou com as fraldas, né? No debate da Bandeirantes. Da Bandeirantes. Ele falou assim, com o meu público eu não preciso mais falar. Meu público já está de alguma forma captado. Aquilo era para tentar de alguma forma pegar as pessoas mais velhas, e aí ele deu um exemplo assim, esse menino é porreta. Então, de alguma forma, ele está da sua forma, que muitas vezes para nós a gente tem dificuldade de entender, mas ele já entendeu que ele tem que captar agora as pessoas mais velhas. E ele tem se portado de uma forma nesse sentido. Se a gente for pegar ontem ele no Jornal Nacional, o tom de voz dele e o tom das agressividades não existiram. Ele chegou com uma outra postura, porque ele entendeu que ali o Jornal Nacional não era o eleitor dele de redes sociais. Só que também a postura do debate é diferente de uma postura de sabatina, né? Então, mas eu já entrevistei várias vezes o Renan Santos aqui neste estúdio e a postura dele também foi mais branda, moderada, com tom de voz mais baixo. Acho que é diferente de estar num debate onde ele precisa se tornar praticamente um personagem, onde ele acaba amplificando aquilo que ele quer mostrar para chamar mais atenção. Então, ele tem a capacidade, se você olhar o Marçal, ele é a mesma coisa na sabatina e a mesma coisa, né, nos debates. O Renan não, ele sabe o ringue de luta que ele está presente. Uma sabatina com você, uma conversa com você aqui na Jovem Pan, no Jornal Nacional, ele sabe o público e se prepara para aquele ringue. No debate, ele sabe que é uma coisa que antepassa aquela a boa vizinhança, né? Sim. Que muitas vezes você tem que, de alguma forma, dar uma cotovelada no seu adversário para se diferenciar dele, na postura, nas ideias. Quando você está numa sabatina, você tenta, de alguma forma, se comunicar com o telespectador através das suas propostas e dos seus pensamentos. E ele está fazendo esse jogo. Vamos falar aqui com a Dora Kramer. E Dora, essas cotoveladas, elas atingem só os adversários ou elas acabam esbarrando também naquele que poderia ser um eleitorado aí de Renan Santos? Ultrapassa um pouquinho um discurso que, em vez de atrair, pode assustar um pouco? Olha, depende da calibragem, né? Porque ela e o Sim falaram, acho que pontuaram super bem a diferença dele no debate, onde ele faz aquela persona, aquele enfant terrible e tal, e na entrevista, porque na entrevista, seja na TV Globo, seja aqui na PAN ou em qualquer lugar, ele precisa dar um ar mais institucional. Gostei dessa frase do Wilson, ele sabe aonde o público que ele tem, que é o equivalente, quando você diz, fulano é louco, mas não rasga dinheiro, entendeu? É mais ou menos, que a pessoa sabe onde é que pisa. Agora, ele, ali no debate, ele deu uma exagerada, né? No palavreado, foi ruim, não pegou bem. De um modo geral, houve uma avaliação que ele se destacou, mas ele deu uma bela de uma exagerada. Agora, o conteúdo dele é muito diferente do Pablo Marçal. Inclusive, os dois parecem, alguém me disse que se odeiam, né? O Pablo Marçal é um debochado só, é um debochado que ganha uma dinheirama e tal.
O Renan Santos, ele tem lastro político, goste ou não do que ele fala, ele tem lastro político, ele tem, você usou, Cine, uma expressão que eu gosto, um termo, repertório. Isso. Ele tem repertório. Agora, ele também remete, às vezes, essa persona, vou acontecer, bomba atômica já me lembra o Enéas, lembra? O Enéas também defendia a bomba atômica. Isso é 1901 que traz essas coisas na cabeça. E aí, me lembra também uma coisa bem de 1901 com a Fernando Collor, que chegou dizendo que ia arrebentar. Terminou arrebentado, né? Pelo impeachment, porque não soube, quer dizer, descontada a roubalheira do PC Farias e dele, não soube respeitar a institucionalidade do Congresso, por exemplo. Então, essa coisa tem um limite, sabe? Faz muito bem, ganha, agora rede social, ganha clique, ganha destaque, ganha corte, ganha isso, mas perde credibilidade.